Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. E no vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, que eu trouxe um bolo de andar com o tema unicórnio, e eu fiz mais um bolinho com o tema unicórnio também. Então vamos ao passo a passo que eu vou mostrar para vocês uma massa deliciosa e um recheio incrível. Então, vamos começar preparando a massa do bolo. No bol da batedeira, coloquei 4 ovos inteiros e 160 gramas de açúcar. Estou usando cristal, mas você também pode usar o refinado. Vou bater muito bem até que os meus cremes de ovos fiquem assim, bem clarinho, bem espumadinho. Aqui eu tenho 100 ml de água quente, não é fervendo, mas é bem quente, e 100 ml de óleo. Vou misturar os dois e vou acrescentar 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Então, aqui eu tenho a água, o óleo e o chocolate em pó. Vou misturar muito bem até que esse chocolate fique 100% diluído. Eu havia desligado a batedeira só para mostrar, tá bom? O meu creme de ovos bem batido, mas aí você não precisa desligar a batedeira. Com ela em funcionamento, você vai acrescentando essa mistura que eu fiz de água, de óleo e de chocolate em pó. Pode colocar tudo de uma vez e bater muito bem até que fique tudo bem homogêneo. Agora eu vou terminar a minha receita fazendo à mão. Aqui eu tenho 140 gramas de farinha de trigo, coloquei a metade, mexo delicadamente com o fouet de baixo para cima, incorporando bem. Vou colocar o restante da farinha e sempre mexendo delicadamente, tá bom? Com o fouet. E por último, vou acrescentar 10 gramas de fermento em pó, fermento para bolo, misturo delicadamente com o meu fouet e a minha massa está pronta. Vou limpar o meu fouet com a espátula, vou passar a espátula em toda a lateral da minha tigela e no fundo, para que fique uma massa bem homogênea, e a minha massa está finalizada. Aqui eu vou utilizar duas formas de 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Vou dividir a minha massa nelas, porque essa minha massa, ela é para uma forma de 20 centímetros de diâmetro, com 8 de altura, com 10 de altura, também dá para assar. Mas como eu quero fazer um bolo pequeno e essa massa é a minha preferida de chocolate para bolo de festa, então eu vou fazer aqui, vou utilizar apenas um bolinho, o restante eu vou comer aqui durante o dia. Vou levar para assar e já volto, tá bom? E eu já desenformei o meu bolinho e olha que maravilha de massa, gente. Ela é uma delícia, ela é muito, muito saborosa e muito fofinha. E vamos partir para a mousse de chocolate deliciosa. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate blend, que é misturado chocolate leite com meio amargo. Se você não tiver essa barra, você coloca 150 gramas de chocolate meio amargo e 150 gramas de chocolate ao leite. Levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos e fui mexendo bem a cada intervalo até que derreta bem o meu chocolate. E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, misturo muito bem, vai ficar bem cremoso e eu vou precisar deixar esfriando em temperatura ambiente. Ele precisa ficar bem frio e ele vai continuar cremoso, como vocês podem ver, ele já está bem frio. E agora que eu vou acrescentar o meu chantilly batido. Eu bati 200 gramas de chantilly. Vou colocar aqui aos poucos, coloquei 2 colheres dessa bem cheia, misturo bem e vou colocar o restante. Vai ficar bem cremoso e é onde eu vou deixar descansando um pouquinho na geladeira para que pegue um pouco de firmeza, eu já vou mostrar para vocês. E ficou assim, bem misturado, bem homogêneo. Agora eu vou cobrir e levar para a geladeira por alguns minutos, para que eu possa, então, rechear o meu bolo. E eu já tirei da geladeira, deixei em média 20, 25 minutos e ele começou a pegar consistência, como vocês podem ver.
Agora eu vou rechear o meu bolo. Aqui, na mesma forma que eu assei o meu bolinho, olha que perfeição que é esse bolo, gente. Vou colocar o meu primeiro disco, vou regar, tá bom? E esse bolo aqui eu não vou fazer contenção porque a base dele é de chocolate. Chocolate, ele fica firme o recheio com chocolate. E para deixar um recheio firme e cremoso ao mesmo tempo, tem o chantilly. Então esse bolo vai ficar no ponto certo, tá bom? Não é aquele recheio que escorre pelos lados. Pelo contrário, ele fica bem cremoso no bolo, derrete na boca, porém ele tem firmeza. Vocês vão amar essa receita, gente, é uma delícia. E eu reguei a minha massa, coloquei uma camada bem generosa do meu recheio, da minha mousse. A câmera não pegou, mas depois que eu coloquei o meu recheio, eu coloquei chocolate picadinho em cima. Aqui eu já tinha colocado mais uma camada de massa, já tinha regado. E agora a câmera voltou a filmar e eu vou colocar agora mais recheio. Vocês vão ver a seguir o chocolate que eu coloquei depois em cima desse recheio. E eu usei o chocolate blend, o mesmo que eu usei para fazer essa mousse, mas aqui você pode colocar somente o chocolate ao leite ou meio amargo, porque esse recheio ele tem um doce no ponto certo, ele não fica enjoativo, então você pode sim colocar apenas o ao leite, o chocolate ao leite, ou colocar o meio amargo, aí vai de gosto, tá bom? Aqui eu usei o blend, ficou maravilhoso e vocês vão ver a seguir. E olha só, coloquei aqui o meu chocolate, os pedacinhos, ralei na verdade, e vou colocar a minha outra massa, tá bom? Meu outro disco. Aqui, gente, vocês podem pegar o chocolate, misturar em toda a mousse e rechear o bolo. Eu coloquei só por cima, mas vocês podem fazer dessa forma e pode usar a quantidade de chocolate ralado que vocês quiserem, tá bom? Pode deixar até uns pedacinhos maiores, que é uma delícia comer esse bolo e sentir os pedacinhos do chocolate no meio do recheio. E o meu bolinho já está finalizado e ele vai descansar na geladeira de um dia para o outro. E o meu bolo já descansou de um dia para o outro e agora nós vamos desenformar e confeitar essa delícia. Aqui eu coloquei um pouquinho de chantilly no meu prato, vou virar aqui a minha forma e desenformar o meu bolinho. E olha só o meu bolo desenformado, que lindo, que perfeito. Olha a largura do meu recheio, proporcional à largura do meu disco de bolo. E sem falar do sabor que esse bolo ficou, gente. Maravilhoso, não é aquele bolo muito doce, é mais pro amarguinho. É uma delícia, gente, vocês vão amar. E vou começar colocando o meu chantilly na parte de cima do bolo, vou girando a bailarina e vou espalhando direitinho que ele vai caindo pelas laterais. E vou colocando aos pouquinhos nas laterais, espalhando devagarzinho. Quando eu vejo que o meu chantilly sujou com o farelinho do bolo, eu tiro, né, para não sujar o restante. E eu vou espalhando assim, ó, devagarzinho, depois que eu vou deixar bem retinho a parte de cima, bem lisinha, e as laterais. Primeiro deposito o chantilly para que fique uma camada bem grossa e eu consiga depois passar a minha espátula alisadora para deixar um bolo bem retinho. Depois que eu alisei a parte de cima, eu peguei a minha espátula alisadora, eu estou passando na lateral com ela mais aberta para que recolha um pouquinho desse chantilly. Quando a gente passa a espátula mais aberta, ela retira os excessos. E quando a gente fecha a espátula, abraçando o bolo, é para alisar, tá bom? Então ela tá abertinha, assim como eu estou mostrando para vocês, para retirar o excesso. E depois vocês vão ver eu abraçando o bolo para alisar. Algumas partes ficaram faltando aqui um pouquinho de chantilly, que a espátula não pegou. Então, eu coloquei um pouquinho mais de chantilly e torna a alisar, tá bom?
Espátula carregada de chantilly não alisa o bolo, então toda vez que eu passo a espátula, eu limpo e torno a passar. Uma espátula limpa deixa o bolo mais lisinho, tá bom? E com a minha espátula de fora para dentro, eu vou recolhendo esse excesso de chantilly, arrumando a minha quina, tá bom? Esse bolo não precisa ficar tão perfeito porque eu vou encher ele de rosetas, mas eu quis mostrar para vocês como que a gente faz para deixar um bolo bem lisinho. Percebam que saiu um pouco de chantilly na lateral e está mostrando o meu recheio, mas não tem problema, eu vou cobrir o meu bolo de rosetas. E vou trabalhar com o bico 1M da Wilton na cor azul e vou fazer essas lindas rosetas que eu amo demais, essas rosetas com esse bico. E olha só, eu encosto meu bico no bolo, pressiono, faço uma pitanga, giro e puxo a perninha para o lado. E eu vou fazer assim em toda a parte de baixo do meu bolo. E com o mesmo bico eu vou trabalhar na cor lilás. Vou fazer uma volta também em toda a lateral do meu bolo. E olha como o meu chantilly está lisinho, ele não tem bolha de ar, então o trabalho ele fica mais perfeito. E esse bico ajuda demais, né? Esse bico é maravilhoso. E, gente, eu queria trazer uma outra decoração com outras cores, mas como nesse dia era o aniversário, a festinha da minha pequena, e esse já era o segundo bolo que eu estava confeitando, eu tinha acabado de confeitar o de andar, eu estava bem atrasadinha, então eu resolvi fazer da mesma forma como eu fiz o outro, apenas mudei o bico. E por último, eu vou usar a cor rosa. Vou fazer toda a parte de cima do meu bolo pegando bem a quina, para que eu possa fazer um acabamento perfeito com essas rosetas. E eu já finalizei toda a lateral do meu bolo com essas rosetas e com o mesmo bico, a mesma cor, eu vou colocar algumas pitangas na parte de cima para ficar mais delicado. E vou colocar algumas pérolas, eu peguei o pozinho de decoração na cor perolada, coloquei num saquinho, chacoalhei e vou colocar as minhas pérolas dentro de cada rosinha. E eu já coloquei uma pérola dentro de cada rosinha. Agora, nessa parte do meio do bolo, eu vou encher de pérolas até que cubra toda a parte branca do chantilly. E com a minha bombinha virada do lado contrário, sem aquele canudinho, coloquei o meu pó de decoração na cor perolada, vou borrifar em todo o meu bolo para que ele fique bem lindo, bem brilhoso. E para finalizar, não poderia faltar o topper com o nome da minha princesa, com a idade dela. E ficou assim, esse bolo ficou tão maravilhoso, eu amei, gente!
E assim foi o bolinho da minha princesinha. Eu espero demais que vocês tenham gostado da massa, que é maravilhosa, do recheio, da decoração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou trazer mais delícias para vocês, gente. Muito obrigada, tchau!